A Itatiaia apresenta agora a síntese de uma entrevista exclusiva de 40 minutos com o secretário de Estado de Defesa Social, Bernardo Santana. A primeira fala do secretário é exatamente sobre as críticas que vem recebendo do Conselho Penitenciário, muita gente sugerindo a sua saída. Críticas que ele considera anônimas, irresponsáveis e desprovidas de interesse público. Tem que pedir de forma anônima, sem CPF, a cabeça do secretário, quando ele muda a norma da forma que as coisas funcionavam e que hoje, para você ser diretor de um presídio, você tem que passar por um parecer do Conselho Prisional. Você tem que pedir a cabeça do secretário, você tem que criar uma coisa difícil, você tem que falar sem CPF, sem nome, de forma anônima, quando nós começamos a parar obras que no passado faziam com que uma cela custasse R$43 mil. Quer dizer, uma casa Minha Vida, quase construir uma casa para cada preso. Tem que mesmo causar incômodo quando nós botamos o dedo na ferida para saber por que nós gastamos R$3.450 por mês por preso maior de idade em Minas Gerais e por que nós gastamos R$8 mil com o menor. E quando nós começamos a mexer nessa zona de conforto, e é claro, substituir pessoas sem política de terra arrasada, Eduardo. Nós não saímos substituindo porque era de um partido ou do outro. Quem é competente e que nos procurou e que está lá e que nós vimos trabalho, continuou. Outros mudaram. O povo mudou o governador. Nós temos que mudar a política que está aí. Nós não tivemos o nosso governador Pimentel eleito à toa. É para mudar o status que está, para poder melhorar. O secretário explicou como vai funcionar a força-tarefa criada ontem pelo governador, que envolve várias secretarias e é, segundo Bernardo, a afirmação de Pimentel de que criar vagas urgentemente é um trabalho que tem que ser sistêmico. Da mesma forma que se tratou a questão hídrica e o problema da déficit hídrico de Minas Gerais e da Copasa, nós criamos uma força-tarefa dentro do governo, o governador criou, cria agora sob a minha coordenação essa força-tarefa, porque depois de todo o diagnóstico, levantamento e plano de ação, nós vemos que nós vamos ter, para depois, pegar o que é ideal, Eduardo, que é o trabalho com planejamento, com tempo, e aí de sim, fazendo as soluções definitivas e pensando no futuro, pensando não só no imediatismo, mas há necessidade de um trabalho emergencial. E por isso é importante ter esse envolvimento para que a gente consiga a fluidez necessária dentro do Estado, que tem os óbices naturais de Estado para contratar e para agir. Então, da mesma forma que nós vimos prioridade na Copasa, que nós vimos na questão do estresse hídrico, o governo viu prioridade no meio ambiente, a terceira força-tarefa é essa que eu tenho aí a responsabilidade de coordenar. O secretário anunciou quais são as medidas urgentes, urgentíssimas. Para ontem, retomar obras que têm recurso federal concedido, que estão com 30% em média, de execução feita, que foram paradas por falta de pagamento no ano passado. Isso é uma coisa que precisa ser retomado, porque o convênio vence em junho. Então nós temos que dar andamento, a obra tem que dar andamento, isso já vão gerar mais de 1.500 vagas. Segundo ponto, nós vamos trabalhar uma ampliação, essa até já estava prevista também nesse recurso, nós estamos revendo, são custos, porque foram custos elevados, como eu disse aqui, custos que dão quase o custo de uma casa por cento, nós estamos revendo isso rápido, outras que já tinham sido programadas a nível de recurso federal, mas ainda não tinham sido licitadas, mas a nível emergencial, dentro do coisa, além de retomar o que já está licitado, o que já está 30% feito e que precisa ser coisa sob pena de perder o recurso que já foi feito e ter que devolver, e a contrapartida que precisa ser feita, nós vamos trabalhar com construções modulares, como se fosse aquele Lego, algo que é uma construção rápida. Espírito Santo, Vitória usou esse modelo e nós temos presídios que têm capacidade física dentro das suas muralhas para essas ampliações. Nós precisamos, Eduardo, nós, como você me pediu, no curto prazo, o que nós precisamos no curto prazo? De em torno de 3.500 vagas dentro desses próximos de 4 a 6 meses no máximo. Nós queremos fazer com 4 meses, esse é o prazo do governador, é o prazo que ele nos determinou. 4.000 vagas para o giro do sistema e aí sim, poder trabalhar com planejamento, com diferente grau de ofensividade, com presídios, instituições, estabelecimentos que permitam fazer sim uma política prisional mais eficiente. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos falar mais com o secretário sobre o futuro, o planejamento, a reconvocação de policiais e a integração de polícias. O secretário Bernardo Santana é mais uma autoridade convencida de que as APACs são a saída para separar criminosos eventuais de bandidos e permitir, de fato, a ressocialização. Em primeiro lugar, a APAC custa 1/3 do que custa qualquer investimento
no sistema prisional. Em segundo lugar, o que tem de índice de reincidência no sistema prisional, você tem de sucesso nas APACs. São mais de 80, é o inverso, é o contrário. Então está completamente certo. Para aquele criminoso eventual, para aquele criminoso, como diz, muito bem separado do criminoso do bandido. Segundo, isso é vital. Outro ponto, questão do judiciário. O desembargador Heber tem sido um parceiro extraordinário. O desembargador tem ajudado o presidente Damares, o judiciário está sim se empenhando. Nós temos na nossa equipe o desembargador Armando dos Anjos, que se aposentou em dezembro de 2014, trabalhou nessa área o tempo todo e que também está fazendo isso. Nós temos que pensar, não é só, aqui nós estamos discutindo o que é a crise mais iminente, que é o sistema prisional. Mas o sistema prisional, o sistema de defesa social, a segurança pública, ela não esgota em polícia. Ela vai precisar, sim, como você disse, não só da participação do Ministério Público, da Justiça, mas de nossa sociedade, na ideia que você levanta com uma PAC por cidade, e aí sim, o Estado tratar dos criminosos. Leão não vira gato, gato vira leão. Gato vira leão. E a gente tem feito, infelizmente, isso aí. O secretário admite, faltam policiais. Nós temos menos homens hoje do que tínhamos há 20 anos atrás. E quando tem menos aqui no centro de Belo Horizonte, eu imagino no interior, na área rural. Hoje, interior. Eu que a vida toda trabalhei desde a iniciativa privada, dentro do interior, no norte de Minas, no Jequitinhonha, no Mucuri, depois na minha atividade política, sempre estive nessa região. Pesquisa antigamente, quando levantava a preocupação da sociedade local do interior, segurança não fazia nem risco. Você tinha ali saúde, você tinha educação, mas segurança não fazia risco. Muita gente não sabia onde tinha a chave da porta. Isso eu estou falando de casos concretos de pessoas amigas minhas, pessoas que nós temos uma relação de vida inteira. Pessoal, eu não sabia onde eu tinha a chave de casa. Chegava os filhos, abriam, chegava outro, abria. De uma forma endêmica e muito rápida, isso chegou no campo, e no interior, na zona rural, na cidade, no urbano e no campo, por falta de efetivo. E de onde vem essa falta de efetivo? Porque não houve o planejamento para 2 tipos de reposição. Você levantou muito bem a questão da reposição. 2 reposições que são as óbvias. Primeira, a óbvia, que é você fazer um plano de em quanto tempo a pessoa vai aposentar para poder repor. Segundo, a da lei, a da porcentagem da população que demanda um número de policiais. Você citou o mundo, e é verdade. Em segurança pública a gente não inventa a roda. Para funcionar, tem que fazer o arroz com feijão bem feito. O que tem que fazer? Qual que é o crime que mais causa sensação? Não é de insegurança, é de pavor, é de refém na sociedade. 3 oitão na cabeça, né, secretário? É esse aí, porque esse não tem uma vítima. Quando esse acontece com uma pessoa, acontece com o pai, com a mãe, com os filhos, com os amigos, com todos nós que estamos em volta daquela pessoa. Esse crime é um crime que quando investiga e resolve, ótimo, mas não tira o trauma. Esse é um crime que tem que ser tratado, não para ser investigado, tem que ser um crime que tem que ser impedir que aconteça. E para impedir que aconteça, é arroz com feijão bem feito. O secretário confirma a intenção de contratar cerca de 3.000 policiais já aposentados com aumento no valor oferecido. O Estado não era competitivo quando pagava 30% na possibilidade de reconvocação, por exemplo. O problema da segurança pública é tão grave que o mercado estava absorvendo essa mão de obra sem condição de competitividade para o Estado. O governador autorizou e já está aprovado na Assembleia esse aumento para 45%. É um aumento que ele é muito, sim, bom para a sociedade, muito bom para as contas públicas, porque você pega uma pessoa que está preparada, uma pessoa que tem idade para isso, retorna ela para a atividade policial, sem custos maiores para o recolhimento de INSS, para todas as despesas que você tem em lateral. Isso tem um efeito que eu costumo dizer, que é positivo também. Na frente, quando se formam os novos, esse trazer de volta os experimentados, os que têm experiência de vida, é muito boa, está mesclado. O secretário Bernardo Santana deixa escapar que o ciclo completo de polícia vai ser ainda motivo de muitos estudos. Não é para já. As polícias são complementares, sim. O que eu digo sempre é que não se mistura papéis. O secretário promete ir à rua, ver o motorista do rabecão trabalhando sozinho, conferir o trabalho dos plantões. Não adianta ficar no ar-condicionado, não adianta resolver o problema, porque o papel aceita tudo. A gente trabalha, tem um trabalho de gabinete, tem uns momentos, tem uns atendimentos, mas é preciso sim, de enquanto em vez, seja eu, seja o Rodrigo, que é o meu adjunto, competentíssimo delegado de Polícia Federal, seja qualquer um dos nossos subsecretários, que é onde nós temos embargador, defensora pública, procurador, coronel de polícia, nós temos uma equipe multidisciplinar que está preparada e com a disposição muito grande, tem feito isso, para ir a campo, para poder ouvir as pessoas. Para o Jornal da Itatiaia, repórter Eduardo Costa.